Pessoal, fazendo uma breve apresentação aí, o Raí conheci no seminário, ele é professor lá no Seminário de Belo Horizonte, RDNE. Aí a gente teve a oportunidade aí de aprender mais com ele através da disciplina de desafios missionários contemporâneos. Leciona outras disciplinas também, né, professor? E Isso. achamos uma oportunidade boa para ouvi-lo aqui com a gente, aproveitando essa questão do Zoom, que de outra forma seria mais complicado, né? Se fosse presencial, o negócio seria mais difícil. Mas, Raí, será que você pode dar uma apresentaçãozinha para a gente aí, contar um pouco da sua história? Eu até queria falar pouco, né, a respeito de você, para a gente ouvir ninguém melhor do que você para se apresentar, né? A família, a esposa, como tem sido esses últimos anos, como você chegou até aqui, né? A gente tem feito isso com as pessoas que a gente convidou nos últimos dias, nas últimas semanas, e tem sido muito positivo, muito legal ouvir delas o caminho e como que essa história ela se une com a história da redenção. Será que você Joia. Claro, pode ajudar a gente? claro, é um prazer. Bem, gente, primeiro eu gostaria de saudar a todos, né? Boa noite, que a bênção do Senhor repouse sobre vocês. É um prazer estar com vocês nesse mundo dessa realidade virtual, né? Especialmente. Eu acho que todo mundo foi entrando nisso, a igreja também, ministério, e não deixa de ser uma realidade bem desafiadora. Os privilégios que nós temos nessa época, né? Eu comentava com os meus filhos ontem, dizer, é muito estranho essa sensação de ver o mundo mudando tão rapidamente. Quando eu tinha a idade de vocês, adolescentes, a maioria deles, o mundo era completamente diferente. O mundo estava em Guerra Fria, tinha primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Né? As coisas mudaram bastante nessas últimas décadas, desde o fim, a queda do Muro de Berlim, passando por mudanças ideológicas, atentado 11 de setembro, e a tecnologia, né? A tecnologia nos proporciona isso, nós estarmos em lugares diferentes, mais próximos. Então, parabéns pela iniciativa. Bem, começando de trás para frente, eu falei conversando com os meus filhos, né? Eu sou paraibano, casado com uma paranaense, e nós temos 4 filhos, 2 filhos mineiros e 2 paulistas, 2 nascidos aqui em Belo Horizonte. Da outra vez que pastoreei aqui, a Esther e o Davi, 18 anos e 16 anos, e 2 paulistanos também, nascidos em São Paulo, o Arthur, com 14 anos, e o Felipe, com 11 anos. Né? Então, uma turminha boa. Como dizia um presbítero aqui, né, eu não sou o Rio São Francisco, mas somos a família da integração nacional, então pegando norte, sul e sudeste aqui bem representados. Eu servindo como pastor auxiliar na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte e também nestes dias, desde que nós regressamos do campo missionário transcultural, como professor no seminário de Noel, né, Nicodemo Zeller, que tive o privilégio de ter o Luan como aluno e outros tantos. Confesso para vocês, assim, como eu estava falando da tecnologia, nós temos esses benefícios, né? Eu falava com os meninos, hoje a gente consegue conversar com todo mundo ao redor do mundo e olhando as pessoas, né? Vendo as reações delas, como nós estamos fazendo aqui. Há algum tempo atrás, o isolamento era muito maior, né? Inclusive no mundo missionário, com relação aos países de origem, porque os contatos eram bem menores. Eu tenho uma trajetória ministerial na Igreja Presbiteriana do Brasil de 20 anos, como ministro ordenado da Palavra de Deus, a maior parte desse tempo servindo como pastor de igreja local. Eu vou destacar 7 anos que fui pastor titular na primeira igreja de Suzano, na região do Grande São Paulo, e este ano é o meu 7º ano como pastor auxiliar também aqui na primeira igreja de Belo Horizonte, e alguns outros anos pingados em alguns outros lugares aí. Fora isso, um período de experiência transcultural que foi curto, mas intenso, né? Com a minha família, nós servimos em torno de 2 anos na Albânia, um país do sudeste europeu, a região dos Balcãs, quando você está saindo em direção ao Oriente, você tem a Albânia lá, um dos 3 países de maioria muçulmana no continente europeu. Um país pobre, semelhante ao estado da Alagoas, dentro da Europa. Então, se você consegue imaginar isso, se a gente recordasse o estado de Alagoas do Brasil e colasse lá na Europa, é a Albânia.
mais ou menos a mesma área geográfica, população e nível de desenvolvimento econômico também. A diferença são muitas, né? Entre elas, uma língua isolada, uma língua diferente, a religião muçulmana predominante e tantas outras coisas lá. Bem, eu acho que como começo da nossa conversa, essa fica uma apresentação nossa, né, de quem eu sou para vocês aí. Legal demais. Tem algumas semanas, acho umas duas, a gente teve a oportunidade aqui de receber o Marcos Napoli. O Ah, Marcos legal. Napoli também está como missionário lá na Albânia, né? Isso, exatamente. Muito Exatamente. interessante como Deus faz as coisas e conecta as pessoas É, aí, né? nós tivemos o privilégio Mas de recebê-los em casa, quando eles foram fazer a visita para a inspeção, né, para saber a gente vem para aqui ou não, nós hospedamos o Marcos e a Priscila em casa, né, eles ficaram em casa, a gente bateu um papo lá, e eles acabaram ficando lá e nós voltamos. legal demais. Ah, pensando nisso, já para a gente entrar no nosso tema aqui da nossa conversa, nessa questão dos desafios missionários em uma cultura pós-cristã, como a cultura que é a cultura europeia. É claro que é muito simplista a gente dizer que toda a Europa Sim, é pós-cristã, né? Sobretudo aí, como você disse também, a Albânia, com maioria sim. muçulmana, né? Então, assim, é Fique em difícil essa paz, pode mandar categoria. aí que a gente vai costurar. Sim. Mas quais os maiores e mais visíveis dificuldades que você enxerga que um cristão enfrenta nessas culturas, sobretudo aí na cultura europeia e mais especificamente também lá na Albânia? E Tá, assim, e a partir disso também, qual deve ser a nossa postura diante desses desafios, né? tá. Então, três partes, né? A gente pensar em três contextos aqui. O primeiro, embora nós falemos de uma Albânia europeia e de maioria muçulmana, o mundo muçulmano, assim como o mundo cristão, é um mundo bem diversificado. Nós temos um estereótipo na nossa cabeça que é um recorte de uma leitura ocidental a partir de recortes e reportagens jornalísticas feitas também de atentados terroristas, né? Então, nem o mundo árabe todo é assim, muito menos o mundo muçulmano. A Albânia é um país bastante secularizado também. A maioria das mulheres se vestem como mulheres ocidentais, né? Com saia, calça jeans. A maioria das mulheres muçulmanas mesmo não usam nem mesmo véu lá. E tem umas outras práticas. Os homens também, você percebe que você está num mundo muito semelhante ao mundo ocidental. Né? Há, inclusive, uma secularização muito forte, um desejo de experimentar as benesses do mundo que a União Europeia proporcionou. Eles não estão na União Europeia, mas muitas pessoas saíram de lá e foram tentar a vida fora. Então, você vê essa secularização forte também. Não é? Mas isso é um pouco mais específico, demanda uma reflexão um pouco maior, porque tem outras questões envolvidas de influência do mundo oriental, na época que o Império Turco-Otomano dominou lá, para tentar entender. Enfim, pelo fato de estar no continente europeu e estar desejoso de entrar na União Europeia, nos benefícios que o capitalismo trouxe, lembre que eles foram socialistas também, a Sim. Albânia era, há 40 anos atrás, o que é a Coreia do Norte hoje, era o país mais fechado do mundo, né? Socialista e com intensa perseguição religiosa. Isso acabou, o país mudou, ele é aberto, Declaradamente ateu, inclusive, né, o era, país. exatamente, era declaradamente ateu e esta era a posição com outras coisinhas mais, né, outras cositas mais contra os cristãos e outros religiosos como um todo. Não é a realidade que você experimenta. Eu tinha visto religioso, para você ter ideia. O meu visto era de ministro de culto, o que me dava autorização de fazer trabalho cristão religioso dentro da Albânia, né? E estávamos por organizar a igreja, estava registrado como fundação lá. Mas nós tivemos um período ainda de 6 meses em Portugal, antes de vir para aqui. E aí foi um pouco da amostra que nós tivemos mais desse mundo pós-cristão, Europa Ocidental, e com ainda o privilégio de ser um país em que era mais fácil falar e ser compreendido. A língua albanesa eu sofri um bocado. Né? Portugal fala uma língua muito parecida com a nossa. Isso é o que eles dizem de nós também. Dizem, vocês falam uma língua muito parecida com o português, né? Essa língua brasileira. E fala. Mas isso certamente nos proporcionou bem mais contato, né? Eu poderia dizer de forma resumida, e aí eu diria não apenas a Europa, mas o que eu senti depois de termos regressado ao Brasil com um período
período curto fora, no todo chegou quase 5 anos fora, período que a gente estudou inglês, esteve na Albânia, Portugal também, entre idas e vindas, eu percebi uma diferença significativa no nosso país também, né? Um processo de secularização mais intenso, uma disseminação mais forte de uma ideologia mais anticristã, né, na sociedade brasileira, valores anticristãos mais sedimentados, influências secularizadoras dentro de muitos contextos cristãos, inclusive de igrejas, de tal maneira que a interpretação que eu faço é que o mundo ocidental como um todo, o mundo que foi edificado sob um pano de fundo cristão, está perdendo essas influências. E se pudéssemos colocar numa sequência ao continente europeu, a Europa Ocidental à frente, mas experimentando de forma mais intensa essa secularização, até mesmo essa apostasia, o que gera uma crise de identidade no europeu, não é? Porque você não consegue entender o que é ser europeu sem a contribuição do cristianismo. Ainda que as experiências cristãs tidas tivessem seus lados belos e lados feios também, mas foi exatamente isso que formou o continente europeu. A negação das contribuições positivas, não é? A supervalorização das críticas, dos erros que tem. Ele dizia, agora, nós somos o quê? Depois disso, você tem os Estados Unidos da América, a América do Norte, que começa a experimentar também de uma forma intensa a secularização em vários valores, como relativização que existe de valores, a dificuldade de uma postura cristã clara, e o Brasil, no esteio da América Latina, experimentando essa secularização também. Certamente o contexto de tudo isso nos coloca diante de uma situação que é o seguinte: alguns estudiosos identificam que a cristandade, a cultura de pano de fundo cristã, está em decadência, está em declínio. A influência cultural do cristianismo está francamente em declínio. De tal maneira que o cristianismo tem um desafio muito grande. Os cristãos, aqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo, nós experimentamos pela primeira vez na história, desde Constantino, um momento em que não temos estados fortes a favor do cristianismo. Então, você imagina, desde Constantino, quando ele aceita ou legitima o cristianismo, existe um pequeno revés no seu filho, o seu neto torna o cristianismo oficial. Desde lá, estamos falando do século IV para V, até agora, o século XXI, o cristianismo sempre contou com estados fortes ao seu favor, de alguma maneira facilitando, ou financiando, ou dando suporte à fé cristã. E certamente, pela providência divina, isso foi um instrumento útil para a consolidação do cristianismo também. A gente não pode negar esse aspecto histórico-cultural. Porém, isso não existe mais. Não há mais nenhuma nação significativamente poderosa ou rica no mundo que seja simpática, favorável à fé cristã. E isso demanda de nós cristãos, neste momento, voltarmos para o básico. Porque, assim, é preciso primeiro fazer um descolamento entre cristandade e cristianismo, ou seja, civilização construída sob o pano de fundo cristão, para a fé bíblica cristã, e se voltar para os elementares, que é evangelismo, discipulado, cuidar da família, vida comunitária, voltar para o básico. Porque nós não temos mais Estado a nosso favor, não temos leis a nosso favor, e mesmo que tivesse, fica o momento do desafio de dizer em quem está posta a nossa confiança do sucesso da causa do reino de Deus, nos recursos naturais deste mundo ou nos recursos espirituais e sobrenaturais que Deus nos deu. Então, eu entendo que esse é o desafio, primeiro. E isso ficou mais agudo com esse processo de secularização que a sociedade tem experimentado. Porque eu vejo que algumas décadas atrás, o discurso cristão, até mesmo evangélico, era basicamente o seguinte: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, né? Não mate, não roube, não fume, não beba, dê um bom testemunho, trabalhe bem, não atrase no trabalho, você vai dar um bom testemunho e as pessoas vão conhecer Jesus dessa maneira. O mundo mudou, ele já não é mais assim. Essas respostas superficiais e simples não são suficientes. Você ser eticamente cristão não é sucesso, não é garantia de sucesso, você vai cair nas graças do povo. Pelo contrário, vai incomodar muita gente que diz: você vem com esses valores aí judaico-cristãos, patriarcais, opressivos, isso aí está ultrapassado. Então é preciso fazer uma análise mais profunda da nossa própria fé, das demandas da nossa geração para viver a fé cristã com relevância. Não dá para simplesmente ter uma boa ética e achar que vai dar conta, porque
combate, o embate e as lutas são muito mais intensas. Nós percebemos isso pela evasão de muitos jovens e adolescentes do seio da fé, quando confrontados de uma forma mais intensa, percebem que o seu conhecimento e a sua maturidade é insuficiente para as lutas que vêm pela vida, especialmente o ambiente universitário. Sim, muito bom. E nessa mesma toada, Raimundo, diante de tantos desafios, né? E esse principal desafio de voltar para o básico, a gente construir a partir do básico, a gente vê muitas propostas missionárias, né? Sim. A gente vê muitas formas de fazer missão e a gente pode até questionar essas formas também, né? Entender elas e, peraí, acho que não é por aí, acho que essa não é a resposta que a gente precisa. Como que a gente pode construir, então, uma missiologia bíblica, fundamentada na palavra de Deus, e que seja prática também, né? Que a gente não só construa aqui e dialogue a respeito, mas que seja prática. Essa sua questão é muito interessante e muito útil, né? Porque eu conversava nesses dias com um outro seminarista que me pediu para trocar umas ideias após a aula, pesquisando sobre a missiologia, né? A missiologia costuma ser aquela reflexão, na verdade, definindo é precisamente isso, é o estudo da missão da igreja, a reflexão sobre qual é a competência da igreja. E por estar numa área fronteiriça entre a teologia ou o conhecimento bíblico, nosso conteúdo de fé, e o mundo e a sociedade, porque a preocupação da missiologia é precisamente isso, né? Como eu pego esse meu conteúdo de fé aqui e eu sirvo a Deus com esse conteúdo, comunicando bem neste mundo e nessa sociedade. O que é que Deus requer de mim, que tenho esta fé, para fazer nesta sociedade, nesta época? Muitas vezes a missiologia ela vem tentando fazer uma autocrítica da nossa atuação, depois que a igreja já está atuando. Uma das coisas que eu percebi nessa minha trajetória, enquanto estava com a minha família no campo missionário, foi precisamente um repensar na missiologia que ocorreu aqui no contexto do Brasil. Eu percebi isso claramente na igreja brasileira, as mídias sociais demonstraram bem isso. Vocês se lembram quando a experiência governamental de um governo mais à esquerda, lulopetista, foi encontrando os desgastes no segundo mandato, especialmente do governo Dilma, e muitas críticas foram ocorrendo. Desde a segunda eleição, que foi tensa, com a polarização muito grande, com algumas pessoas trazendo questionando o pensamento acadêmico hegemônico e a influência que havia de uma ideologia mais à esquerda, e aí foram se apresentando outras vozes. Pela primeira vez, desde o fim do regime militar, você via pessoas tendo coragem de dizer que não tem um pensamento de esquerda e que é viável para o país um pensamento, um governo de direita. Você diz, bem, o que é que isso tem a ver com missiologia? A gente está numa reunião da mocidade, você está falando de eleição de Lula. Tem tudo a ver. Pelo seguinte, ao fazer este raciocínio e muitos questionarem o que não era questionado, que é qual é a melhor maneira de nós governarmos e servirmos a população brasileira, havia quase que um certo consenso que a distribuição de renda e uma matriz mais à esquerda seria a forma mais justa. Houve um questionamento, esse questionamento passou a ocorrer também na missiologia. Alguns disseram, opa, peraí, essa missiologia predominante no meio da igreja, chamada teologia da missão integral, ela está contaminada também ideologicamente com orientações mais à esquerda. Proponentes dessa teologia no Brasil participaram de campanhas pelo Lula livre, indo contra a Polícia Federal, como Ariovaldo Ramos e outros tantos, e fez com que algumas pessoas dissessem, espera aí, isso não está puramente bíblico. Existe contaminação ideológica. Algumas dessas pessoas disseram claramente, eu faço uso de leituras da ideologia para interpretar a minha realidade. Algumas pessoas, opa, peraí, se como cristão eu sou chamado a fazer uso interpretativo da realidade pelos olhos da Escritura Sagrada, então não faz sentido eu abraçar alguns modelos que explicitamente dizem que fazem uso de ideologias ateias até para interpretar a realidade. E aí a discussão começou, não é? E dizer até que ponto essa missiologia é uma missiologia bíblica.
No meio de tudo isso, eu pessoalmente fiz uma trajetória de reflexão, debatemos estas realidades lá no contexto da Albânia também, porque é um país pobre, né? É o segundo país mais pobre da Europa, concorrendo com a Moldávia apenas, e as demandas são tantas. Nós falamos, o que nós vamos fazer aqui? Bem, basicamente, o que eu posso dizer a esse respeito? Eu entendo que é preciso se fazer uma distinção entre dois conceitos que nós trabalhamos na igreja para poder abraçarmos uma prática missionária bíblica e saudável. Na verdade, doutrinas ligadas à igreja. Nós falamos, quando falamos sobre igreja, nós temos dois binômios que precisamos lembrar. Um deles é a igreja visível e igreja invisível, e a outra é a igreja enquanto instituição e corpo de Cristo, e outra é a igreja enquanto indivíduos que compõem a igreja. E aí eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. E o primeiro, igreja visível com igreja invisível, nós estamos falando a igreja como corpo de Cristo espalhado pelo mundo, salvos pelo sangue de Cristo Jesus, é a igreja invisível. Já a igreja visível é o componente daqueles que professam a fé, que estão congregados em algum lugar. Há esta diferença. A outra é nós percebermos o que nós somos como igreja enquanto instituição e o que nós somos como igreja enquanto cristãos em uma sociedade. Biblicamente falando, eu penso que nós não podemos perder de vista que a missão da igreja enquanto instituição foi explicitamente ordenada por Cristo como sendo fazer discípulos dele em todas as nações. Explicitamente Jesus disse, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Presta atenção nisso aqui. O que é que Cristo está nos dizendo? Está dizendo que a missão da igreja, enquanto instituição, é precisamente formar discípulos de Cristo pelo mundo afora. É esta a competência exclusiva da igreja. Nós conversávamos lá na Albânia dizendo o seguinte, as necessidades aqui são tantas e certamente nós podemos abençoar esse povo de diversas maneiras, mas nunca podemos nos esquecer da pergunta fundamental. Qual é a atividade que, se nós não fizermos, ninguém fará? Qual é a atividade exclusivamente competente da vida da igreja? E a resposta é fazer discípulos de Cristo. Nós, como igreja, podemos fazer muitas outras coisas, mas jamais poderemos perder a primazia essencial de formar seguidores de Jesus Cristo pelo mundo afora, como corpo de Cristo. E aí, quem foi treinado, quem lê a Escritura e vê as diversas necessidades, vive em contexto como o nosso, latino-americano, de grandes disparidades sociais, de grandes necessidades, diz, mas e essas outras necessidades todas? A igreja não fará nada? E é aqui que vem a grande confusão. A confusão de igreja enquanto instituição para a igreja enquanto corpo de Cristo. Porque, veja, discípulos bem treinados serão agentes de Deus na sua sociedade. Mas a igreja como instituição não é chamada para criar uma sociedade. Este é um modelo medieval, que a igreja coroava reis, a igreja ditava o currículo das universidades, a igreja, enquanto instituição, dizia como que a política pública deveria ocorrer e qual seria o calendário até. Nós usamos o calendário gregoriano que foi definido pela igreja. Percebe? Então, a igreja, enquanto instituição, tem que formar discípulos. Se ela fizer essa tarefa bem feita, bons discípulos serão agentes de Deus na sociedade. Será a igreja na sociedade. Aí nós nos lembramos de Abraham Kuyper, que se licencia do ministério, se lança para formar a Universidade Livre de Amsterdã e começa um processo de restauração da cristandade na Holanda. Então, veja, precisamente foram o que os nossos avós puritanos fizeram, os pastores, os pregadores, foram os grandes formadores de discípulos. A igreja, enquanto ela trabalhava para formar cristãos, estimulando, oferecendo conteúdo para que a família fizesse culto doméstico, para que os pais estudassem com o seu povo, com a sua família, estas famílias devidamente qualificadas como cristãs foram as agências transformadoras da sociedade. E foram precisamente os políticos cristãos maduros quem fizeram as alterações necessárias na sociedade. Foram precisamente cada qual ocupando o seu lugar e a sua vocação como, veja agora, igreja, como corpo de Cristo, não como instituição.
A nossa mentalidade ainda é muito medieval nesse sentido, que você precisa ter o selo do Papa para que seja a igreja atuando. Você precisa ter a instituição atuando para que veja a igreja atuando. E aí nós perdemos o conceito de que somos igreja enquanto corpos de Cristo. Nós não podemos confundir. A reforma protestante fez devidamente a separação entre igreja e Estado, dizendo que são competências distintas. A da igreja é o ministério eclesiástico. Agora, presta atenção. O ministério eclesiástico bem feito formará agentes transformadores da sociedade. O ministério eclesiástico mal feito traz para si uma competência que não é dela e se perde. Porque, ao querer ser agente da transformação da sociedade, a igreja institucional, ela deixa de cumprir o seu papel de formar discípulos. E aí vira essa caricatura que é a gente religiosa ocupando cargo público, quando, na verdade, o ideal seriam pessoas na sua devida vocação, mas cristãos maduros o suficiente para serem sal da terra e luz do mundo no seu lugar. Eu penso que esta é uma missiologia bíblica. É nós sabermos definir bem a competência e a vocação da igreja enquanto instituição e fazer bem o seu papel. Porque, ao fazermos bem o nosso papel, nós produziremos pessoas competentes para fomentar a transformação que a sociedade precisa. E quem de nós não reconhece que nos falta pessoas com uma magnitude de estadistas? Imagina a diferença na sociedade se contássemos com estadistas cristãos, políticos cristãos maduros, profissionais na área da ciência, da medicina, nessa época de pandemia, artistas verdadeiramente comprometidos com a sua fé. É esta maneira que a sociedade experimentar a missão da igreja, e não o reverendo, ou o pastor, ou o missionário ocupando os cargos, e ele é a igreja. Ele foi chamado para o ministério eclesiástico, né? Sim. Reverendo, você falou sobre essa reflexão que a própria igreja fez a respeito da missiologia, né, nesse período lulopetista aí. É interessante também notar como que a gente encontra também um abraço, e aqui eu não estou fazendo críticas com partidos, né, mas como que a gente vê do outro lado o abraço a todo um pacote representado ali por uma pessoa, como se fosse o arauto da igreja. Excelente. Né? Então, do outro lado, a gente balançou a balança aí de uma forma como um pêndulo, né? Do mesmo jeito que foi para o lado, voltou para a mesma força. Bem, isso é tipicamente humano, né? A reação pendular. Quando você exagera no lado, você tem uma reação na esfera pessoal, quase da lei da física, né? Porque toda ação corresponde a uma reação em igual intensidade, mas no sentido contrário, né? Então, qual é o problema disso? O problema é que você troca uma idolatria por outra. Uma idolatria vermelha por uma idolatria azul, né? Um negacionismo de tantas evidências de corrupção e de desmando, dizendo, não, isso não existiu, isso é desvio, para um outro dizer, não há erro nenhum, nós temos um Messias governando. Bem, pode estar no sobrenome, né? Mas a verdade é que, tanto de uma forma quanto de outra, você está perdendo o foco. Qual é o problema que eu vejo nisso daí? Se nós não temos um olhar cristão da realidade, um óculos cristão para entendermos a realidade, que é a cosmovisão cristã, nós usaremos outras lentes que não as cristãs. E especialistas, filosóficas, seja elas quais forem. Então, quando pessoas abraçaram e disseram a solução do nosso país vai ser essa corrente ideológica, elas perderam a capacidade, elas perderam... Tudo bem? Estão vindo aí? Voltou sim, professor. Travou um pouquinho, mas... Elas perderam a capacidade de fazer autocrítica, à esquerda ou à direita. Quando você reage e diz, olha, há um desvio à esquerda dessa forma, e você viaja para o outro lado, você também perde a capacidade de autocrítica. Nós temos que nos lembrar que o pecado afetou tudo, inclusive as relações políticas. Esperar de um projeto político uma plena manifestação da bondade é infantilidade ou cega idolatria.
Nós temos que sempre avaliar no sentido qual é o mal menor, onde o prejuízo vai ser menor. Há diversos prejuízos em todos os projetos, mas nunca fazer uma adesão cega. E aí você vê a mesma resposta de adesão absoluta dada em uma esfera do espectro ideológico, você encontra numa reação do outro lado também. Não é? Isso não significa dizer que o cristão não tem as suas posições, Sim. não tem os seus candidatos, não tem as suas escolhas. O que ele não pode ter é uma adesão idolátrica, fechar com um pacote. Eu tenho que ter senso crítico. A igreja cristã precisa ter isso aqui. Olha, eu concordo com tais pontos, pesando na balança, é melhor ir nessa direção aqui, mas o próprio Estado precisa daquilo que os teólogos chamaram da consciência profética da igreja. Porque se alguém não estiver lá junto para alertá-lo para os seus desmandos, eles se multiplicarão. Então, Sim. é preciso ter um bom senso para poder refletir a este respeito. Né? Sim, muito bom. Agora, para a gente entrar nesse grande tema das missões na pandemia, como que a gente supera esse desafio, Reverendo Raimundo? Esse desafio geográfico, de locomoção, de encontro, de impossibilidade de podermos mesmo calçar as sandálias do Evangelho e proclamar as boas novas pessoalmente, né? Rapaz, se você tem alguma ferramenta, se você tem refletido a respeito disso, se a gente tem algum tipo de previsão para as missões a partir desse acontecimento global. Então, essa é a grande questão que todos nós estamos fazendo neste momento, né? Quem não estiver sentindo os efeitos colaterais da pandemia não está vivo. Pode sepultar, que a pessoa está morta, ou então não é são, né? Ele tem alguma medida de loucura. Eu falava com um irmão da igreja nesses dias, que eu perguntava, como você está? Eu dizia, eu estou tentando preservar algum tipo de sanidade. Ele disse, não, mas isso não existe, né? Ou você é são ou não é. Eu digo, meu amigo, eu gostaria muito de acreditar dessa maneira. Estou tentando preservar, porque certamente é absolutamente antinatural a forma como nós estamos vivendo, de todos os pontos de vista, economicamente falando, em saúde psicológica, em relacionamento pessoal, em vida de igreja. Mas a verdade é que, sob a soberania de Deus, a providência divina nos colocou a todos nós, nesta geração, no meio de uma pandemia. E o que é que você faz? No momento de provação, nós buscamos mais a graça de Deus, porque a provação tem esse poder de revelar as nossas fragilidades. E nós não podemos estar superficiais ao olhar isso. Por isso que eu falei que quem não estiver sofrendo de alguma maneira não está são, não é? Porque não é normal você ficar isolado de outras pessoas. Por outro lado, isso vai revelar nossas dificuldades também. Deve alimentar em nosso coração anseios legítimos, né, pela volta, tomar o cuidado do que nós estamos fazendo, de como nós estamos nutrindo nossa mente, o nosso coração, e, da melhor maneira possível, tentar preservar alguma saúde, né? Tanto física, quanto social e espiritual. O que é que nós podemos fazer, né, de forma prática nesses dias? Bem, desde o início da pandemia, praticamente todas as igrejas passaram a fazer uso dos recursos da mídia, porque, pela providência divina, são os recursos que nós temos neste momento. É legítimo? É. Absolutamente legítimo, não só legítimo como necessário, é um recurso. Agora mesmo está ocorrendo isso aqui. É razoável nós esperarmos que este seja o padrão da dinâmica da igreja? Não, não é. Há uma promessa clara da palavra de Deus de que Deus manifesta a sua graça no ajuntamento do seu povo. Não é? Há uma realidade da convivência do seu povo junto, de estarmos juntos, e não apenas virtualmente, não é que eu estou vendo aqui, conseguindo conversar. Existe uma realidade até sobrenatural e mística, de uma celebração sacramental no meio da igreja, celebração até da por isso ceia. que a gente não ministra a ceia, né, via Zoom. Exatamente, exatamente. Há quem até proponha que faça isso também, mas é aquele modelo que alguns já viram, de colocar um copo d'água em cima da TV e depois orar acreditando e tal. De alguma maneira, isso se mostra profundamente individualista, né? Não é o projeto coletivo. Né? O que eu vejo de ordem prática? Vamos fazer uso dos recursos possíveis da mídia. Esse é o primeiro ponto, na melhor maneira. Como vocês estão fazendo? Vai satisfazer todas as nossas necessidades? Não, mas vai satisfazer alguma necessidade. Né? Esse é o primeiro ponto, fazer uso disso.
fazer outros meios legítimos também, porque aqui se reveste um pouco de impessoalidade, ou, como já ouvi algumas pessoas até criticando, né? Dizer, fica muito impessoal. Você manda esses vídeos aí, porque, pela graça do Senhor, a gente tem se dedicado profundamente, né, a produzir. E fica aqui a dica, né? Se você quiser dar uma olhada no meu canal lá no YouTube, Rai Montenegro, você vai ter reflexões de teologia, de missiologia, de vida cristã, piedade, momentos devocionais diários. Pregações Nesses dias sequenciais em Gênesis, em tudo lá. exatamente, tem uma porção de coisas. Nesses dias trabalhando no Breve Catecismo, mas uma pessoa falou, eu mando um recado pessoal, você manda esses vídeos coletivos, eu quero sentir pessoalmente. E dá para entender, né? Porque assim, eu não quero sumir no meio da multidão. Nós sentimos a necessidade de sermos percebidos individualmente também. De que maneira você pode fazer isso? De forma responsável. Aproximar de alguma outra pessoa, cultivar algum tipo de comunhão com outros. Nós precisamos fazer isso. Um ponto que eu acho mais desafiador, particularmente, gostaria de fazer isso, de dizer para vocês que estou tirando de letra este aspecto, mas não estou, para mim é um grande desafio, é sair da zona do conforto de simplesmente me manter saudável e pensar a mim mesmo como instrumento de Deus para auxiliar aquele que está mais desfavorecido do que eu. Essa pandemia certamente gerou uma demanda muito grande nas pessoas, desde a atenção até necessidades físicas. E quando nós focamos só nas nossas necessidades, nós perdemos a oportunidade de servir. Biblicamente, nós somos chamados para servir também. Isso, ela não é feita no mesmo jeito que havia nos moldes antes de coletividades, mas não podemos ficar alheios, né, àquilo que nós podemos fazer para auxiliar outras pessoas no meio deste momento também. Fica o estímulo aqui para que reflitamos de que maneira você pode servir a isso também. Sim, muito bom. Eu acho que a gente já pode ir caminhando para o final, mas antes eu queria fazer um comentário, Amanda, que o ano passado eu tive a oportunidade de conhecer o Ronaldo Lidório, a gente teve um almoço junto lá em Manaus, ele é amigo da minha sogra, e nessa oportunidade a gente perguntou para ele, né, o que ele tinha, assim, pensado a respeito dessas previsões que normalmente a gente faz, né, a gente imagina as coisas, né, pensa no futuro, pensa o que pode ser, Sim. E ele citou, assim, alguns períodos da história em que tiveram booms missiológicos, booms de pessoas sendo convertidas, avivamentos acontecendo após desastres como esse, né, como uma pandemia, como desastres que geram mortes, né? Sim. E eu achei isso muito interessante, né? Se a gente for pensar, é possível, né? É possível que pessoas, a partir desse acontecimento triste, se voltem para o Senhor, procurem a igreja, né? Procurem de alguma forma o que é transcendental e encontrem um cristianismo, encontrem um verdadeiro Deus. Por outro lado, a gente tem uma igreja que vai esquecer como é essa igreja, né? Que vai precisar reaprender, vai precisar ser mesmo ali, a caminhar de novo, retornando, né? Tem esses dois lados. Agora, a gente abriu para algumas perguntas, e eu acho que envolve essa última pauta nossa dos desafios missionários no contexto universitário, mas eu queria antes ler essas perguntas. Okay. Foi uma pergunta feita pelo Vicente. O Vicente, ele é da Interserve, que é uma agência missionária, né? Inclusive a base dela fica aqui em Viçosa. Exato. De forma prática, como cada cristão pode continuar cumprindo a grande comissão perto e longe nesse tempo de pandemia? Rapaz, como nós podemos? Uma pergunta bem objetiva, né? Aí, aproveitando até a fala do Lidório, quando ele comentou, realmente, ao longo da história, momentos difíceis se apresentaram como verdadeiros paradoxos. Se, por um lado, nós sentimos as dores que eles trazem, eles foram ambientes de oportunidades para ministrar a graça de Deus, experimentar e ministrar, né? Desde cristãos socorrendo pessoas na pandemia que houve em Roma e revertendo a imagem que as pessoas tinham do cristianismo, que historiadores identificam isso, até neste momento recente. Eu tenho muitos amigos espalhados pelo mundo, fruto do contexto missionário que vivi,
E conversando com uma boa parte deles, eu tenho ouvido o testemunho de que a pandemia trouxe uma certa sensibilização espiritual em muitas pessoas. Especialmente, vamos pensar, nós tínhamos falado inicialmente no contexto europeu aqui, secularizado, a vida é só aqui mesmo, é a nossa prosperidade que a gente construiu, ok. Os países mais desenvolvidos do mundo, mais ricos do mundo, sofreram com a pandemia tanto quanto os mais pobres. Aliás, mais, né? Porque os epicentros iniciais estavam no contexto europeu e americano, né? Depois veio o Brasil. Então, eles dizem, bem, tudo que nós temos não está sendo capaz de resolver os nossos problemas. Todo o nosso dinheiro, nem toda a nossa ciência e todo o nosso conhecimento. E isso gerou uma perplexidade em algumas pessoas que foram em busca de uma resposta maior. Então, o primeiro ponto, falando de forma prática, é estarmos sensíveis à inquietação da alma do próximo. Porque, veja, se de alguma maneira, e é natural, não há nenhum problema disso, não é errado dizer, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo essa pandemia. Eu confesso para você que esse segundo momento que veio aqui, essa segunda onda, para mim está sendo muito mais difícil que a primeira, talvez porque a gente tenha começado a experimentar a abertura, oportunidade, as coisas indo, e nós estávamos como família num projeto de retorno ao campo missionário transcultural. Sabe quando você faz aquela curva da reta lá da Fórmula 1 e diz, opa, estou vendo a linha lá, e aí bloqueou de novo, vai parar tudo de novo, ficar esperando aqui. Então, o efeito foi muito maior. Eu sinto, você sente. E a gente olhar para o lado e dizer, outros estão sentindo também. E como é que eu posso ser instrumento de Deus para aliviar a dor dessa pessoa, para apresentar alguma esperança para ela? Então, primeiro, é estar sensível às necessidades dos outros, que não são diferentes das nossas. A resposta que nós temos para dar para ele é a mesma que buscamos para nós mesmos, da fé, da confiança em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a primeira. A segunda, volta a um ponto que a gente já falou, os próprios recursos das mídias sociais, da tecnologia, e estão, de novo, como elementos importantes nesta época. Então, há dados de que muitas pessoas têm se achegado à fé. No mundo islâmico, por exemplo, mundo árabe, países fechados ao evangelho, muitas pessoas, 1/4, disse a estatística, se achega à fé cristã através de pesquisa na internet, do que você Nossa, vê. Né? que dado Então, interessante. pois é um dado significativo. Aproximadamente 1/4 com contato direto com missionários ou pastores, né, pessoas que proclamam a fé, mas 1/4 pelo uso da Escritura Sagrada, a simples leitura da Escritura Sagrada, e mais 1/4 despertado pelos sonhos, né, porque a cultura islâmica valoriza o sonho como meio de comunicação transcendental. Então, eles sonham com personagens bíblicos, inclusive Jesus, que existe como uma figura profética, né? É o Issa, no árabe, é um profeta, e eles acordam interessados e vão atrás e acabam conhecendo a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, esse período de pandemia, ele deve ser visto como uma oportunidade para ministrarmos aos outros corações a mesma graça que temos recebido da parte do Senhor, para servirmos através dos recursos da mídia também, não é? Comunicarmos a fé, nos aproximarmos da pessoa e servirmos ao próximo também. Eu creio que assim, esses 3 pontos aqui seriam pontos básicos para nós imaginarmos dentro desse contexto. Nós, na nossa limitação, não conseguimos ainda mensurar todo o resultado ou impacto da pandemia no mundo. Há momentos de mudanças significativas na história da humanidade que são inesperadas e tremendas. A gente tende a acreditar que as mudanças vão ocorrendo paulatinamente, e é sábio trabalharmos nesta direção. Mas grandes mudanças ocorrem abruptamente. Eu citei, como eu estava dizendo, conversando com os meus filhos, a queda do Muro de Berlim, que acabou toda aquela oposição socialista em uma fração de tempo minúscula. Depois você teve os atentados às Torres Gêmeas, que mudou significativamente a maneira do mundo olhar a relação entre Oriente, Ocidente, islamismo e cristianismo, e a própria geopolítica no Oriente Médio e na Ásia Central. Nós não sabemos qual vai ser a implicação desta pandemia, mas nós temos que estar atentos para servir no contexto atual e no cenário que virá, que não sabemos exatamente qual será. Sim. Uma próxima pergunta aqui, muito bom essa resposta e dá até um encorajamento para a gente, né? Para a gente
seguir firme, preparado e atento a essas sensíveis, né, as oportunidades que certamente irão surgir. Mas a próxima pergunta diz assim: como o senhor avalia as missões urbanas hoje no Brasil? O que precisamos melhorar ainda, especialmente considerando a igreja presbiteriana? Eu acho que entra naquela questão de divisão entre, né, Sim, sim. entre o É, aspecto da igreja. eu ia exatamente resgatar aquilo que eu falei anteriormente, não é? Por mais doloroso que seja para mim como pastor admitir isso, e o é, eu não falo isso sem dor em meu coração, eu penso que o contexto atual desta pandemia e o contexto do embate, da guerra cultural que nós temos enfrentado, revelou a fragilidade do nosso discipulado. Quando muitas pessoas se veem incapacitadas de nutrir-se a si mesmo na fé, de manterem seguro, de servirem a Deus em momentos como esse, não é? Por exemplo, você falou, nós estamos privados do momento da comunhão. É verdade. Mas como outros momentos também na história, a igreja foi privada de um direito natural, né, de um padrão normal de comunhão, e isso apenas serviu para revelar o quanto nós devemos buscar mais de Deus, da sua graça, dependermos dele para servi-lo. Eu não sei se, ao final dessa pandemia, me preocupa se a gente voltasse exatamente para o ponto que estava. Da vida ordinária, de ficar simplesmente indo para a igreja, depois voltando para casa e coisas desse tipo. Isso nos mostra uma necessidade de estarmos mais fortes em nossa fé. E aí volta o ponto. Como igreja, a missão urbana, ela costuma destacar o aspecto dos desafios que a cidade, os centros urbanos trazem para a vida humana como um todo. Porque os centros urbanos são centros de paradoxo. Se, por um lado, são os lugares onde há a maior produção científica, os lugares onde há os melhores salários, as melhores perspectivas de ascensão profissional, onde você convive com mais pessoas, pode conhecer mais gente, onde tem mais possibilidades de mobilidade, e também são os lugares das maiores disparidades. São nos centros urbanos em que você tem os maiores contrastes, especialmente no contexto da América Latina, de ricos e pobres, de gente desprovida do básico para viver, de um teto para viver. Então, desenvolver um ministério dentro desse contexto demanda de nós, como igreja, estarmos atentos a isso. Mas aí, voltando ao que falei anteriormente, penso que cabe a nós, como igreja, nos fortalecermos como cristãos, para, como cristãos, sermos agentes nessa sociedade. Muitas vezes nós terceirizamos. Veja quando a gente diz, a igreja precisa fazer isso, a igreja deveria fazer aquilo outro. É uma maneira de nós terceirizarmos a responsabilidade e sairmos dela. É sempre assim, é o conselho da igreja quem deveria fazer isso. A SAP, né? A SAP deveria. Exatamente, não nós como cristãos. Veja, não falo isso com tranquilidade, como quem está cumprindo o papel. Pelo contrário, né? E entendo que eu mesmo deveria como cristão. Mas em que sentido eu me diferencio de você? Como cristão e agente de Deus na sociedade? Em nenhum. Certamente nos cabe entender que nós fazemos parte desta vida, Deus nos colocou nesse contexto e o que é que nós podemos individualmente fazer nesse contexto. Não apenas individualmente. Eu penso que um outro problema para nós, latinos, brasileiros, que tendem a institucionalizar tudo e terceirizar responsabilidades, é não nos ver agentes de ação, agentes do reino de Deus ou mesmo da sociedade, como indivíduos e como grupos. Porque tudo tem que ser pela via institucional da igreja. Por que 2 ou 3 nossos aqui, que nos conhecemos, que somos amigos, não podemos pensar o que nós podemos fazer pontualmente para a vida de alguém, para uma certa comunidade, para uma certa pessoa? Ela não precisa necessariamente passar pela pauta da instituição terceirizada, mas um ato voluntário nosso, 2, 3 pessoas que se juntam e fazem alguma coisa. Percebe? Então, eu penso que passa por a gente perceber que nós não somos apenas ocupantes do espaço urbano, mas nós somos agentes postos por Deus do reino desse espaço também. E como é que nós podemos contribuir para esta realidade? A pergunta passa por isso. Sim, muito bom. Mais uma última pergunta aqui, e aí depois talvez a gente pode abrir aí para o pessoal que está no vídeo poder fazer alguma pergunta, se quiserem, né? Mas diz assim: fiquei com dúvidas sobre a visão esquerdista influenciando as missões. Isso estaria relacionado à prioridade à assistência social? Se não,
poderia dar outros exemplos, por favor? Pode ser. Eu acho que um primeiro ponto seria a prioridade da ação social. O missionário costuma ser aquela pessoa que é o bombril, ele faz de tudo, né? A gente usa a metáfora do futebol, ele apita, cabeceia, chuta, faz o gol, comemora, levanta a bandeira, faz de tudo, porque ele está sozinho lá, então tem que fazer todas as coisas. Você chega no meio de uma comunidade de inúmeras necessidades. Agora, por mais engraçado que possa parecer, não é muito difícil perceber que é fácil se perder. Com tantas necessidades, você diz por onde eu começo, como eu permaneço e como manter o foco. Então, a influência estava em ver a instituição igreja como uma instituição de promoção de uma reformulação social. Eu não vejo, honestamente falando, na Escritura Sagrada, a igreja enquanto instituição como agente de transformação da sociedade. O agente de transformação da sociedade é o indivíduo, ou o conjunto de indivíduos. Quando a igreja fez isso historicamente, ela se comprometeu, ela se perdeu no seu foco. Ela sentou na cadeira do governante, ela ditou a regra da sociedade e ela perdeu a sua voz profética, porque ela trocou a sua vocação. A igreja enquanto instituição, por isso que eu fiz aquela diferença de visível, invisível, instituição e corpo de Cristo. Agora, a igreja enquanto indivíduos, somos nós agentes da sociedade tanto quanto quaisquer outros. E somos chamados como indivíduos, como corpo de Cristo, para sermos sal da terra e luz do mundo. Então, se uma influência ocorre, por um lado, desta prioridade nas questões sociais para a instituição, ela ocorreu, por outro lado, até mesmo na teoria. Né? Então, pessoas fazendo uso de ideologias marxistas para interpretar a realidade. Espera aí, a realidade é essencial, eu interpreto pela Escritura Sagrada, como igreja, como instituição. Eu não posso achar que o problema essencial do homem é definido por nenhuma filosofia ou nenhuma ideologia. Se eu abraço uma filosofia existencialista, vai ser o sentido da vida, ou hedonista vai ser o prazer na vida. Uma ideologia política de esquerda vai ser os conflitos sociais e quem domina os meios de produção, ou de direita é o problema de propriedade privada. E aí eu levanto bandeiras que são ideológicas e não necessariamente o conteúdo bíblico, que, a bem da verdade, deixará desconfortável qualquer ideologia. Quem não consegue perceber que a Bíblia, do mesmo jeito que exorta, né, a nós a sermos generosos, a cuidarmos do pobre e do órfão, ela põe isso na responsabilidade do indivíduo e não nessa terceirização governamental que uma ideologia de esquerda coloca. Tudo é do Estado, ele tira de um e dá para o outro. Onde fica a generosidade num lugar como esse? Você não está fazendo nada, você está pagando pelo imposto, a generosidade ninguém fez. Pelo contrário, ele diz, não, é generoso demais, eu queria que voltasse um pouquinho para mim. Se eu pudesse, eu não dava tudo para o Estado, percebe? A perspectiva cristã não é dessa maneira. Eu voluntariamente o faço. A lei de Deus dizia. Agora vamos pegar do outro lado. Pessoas que defendem, dizem, a propriedade privada é um direito sagrado. Olha, a própria Escritura apresenta a propriedade no modelo mosaico de uma maneira diferente, que nem é estatal e nem é privado, como a minha caneta, que eu posso vender e me desfiz dela. Sim. É um modelo clânico. Israel foi distribuído por tribos, né? As tribos tinham a sua área, que era distribuída por famílias, e a cada período de anos era zerado. Você podia ter vendido tudo mais, voltava para a sua família original. Veja que isso é fantástico, isso dava uma oportunidade de cada povo, a ciclos de tempo, recomeçar a vida. É diferente da cultura liberal que diz a propriedade privada é sagrada, ela é minha. Se eu vendi, vendi. Não, peraí, não é assim. Né? É óbvio que este modelo radical, liberal, é um modelo que tende ao acúmulo ao longo do tempo. Porque quem tem mais vai ter cada vez mais. E quem tem menos já não tem nada o que vender, já vendi barato, vou vender a minha própria alma. É por isso que a lei dizia que você não pode se vender como escravo. Então, quando a lei do jubileu de Moisés dizia que a cada período de anos aquilo voltava, ele dava um refrigério. Quem conseguiu adquirir alguma coisa, adquiriu e desfruta aquilo que você adquiriu ao longo do tempo.
Quem não teve, agora tem uma nova oportunidade de fazer. Então, a geração seguinte vai ter uma nova. Só para ilustrar 2 pontos diferentes aqui, né? O João Felipe coloca aqui a luta de classes. Pois é, um bom exemplo. Deixa eu colocar uma ilustração um pouco mais radical, que foi a teologia da libertação, que basicamente reinterpretou a sociedade e os seus conflitos conforme a ideologia marxista com os dizeres cristãos. E passou a ser competência da igreja amenizar o conflito social, resolver o problema do pobre. O reino de Deus é dos pobres, né? Veja, essa apropriação específica de uma classe social sobrepondo a um conceito espiritual. Então, esse foi um dos exemplos. Isso não significa dizer que não há uma responsabilidade cristã diante dos efeitos do pecado nas estruturas da sociedade, estruturas sociais, inclusive classes econômicas. Ela existe. Agora, não é essencialmente o problema da humanidade. O problema da humanidade é moral, essencialmente. E essa imoralidade se manifestará em tudo, inclusive nas relações sociais, que não apenas sociais, mas étnicas e tantas outras mais, né? Muito bom. Muito bom. Acho que ficou bem claro aí, né? Bem claro, bem explicado. Rai, a gente está caminhando pelo fim. Eu quero saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta aí pelo vídeo. Alguma pessoa? Abra o seu microfone e fale enquanto é tempo. Tá tudo tranquilo? Acho que falei demais, viu, pessoal? Tudo tranquilo, não. Mas eu acho que o pessoal também mandou as perguntas, talvez vieram até daqui mesmo. Pois bem, eu acho que você poderia fazer palavras finais e considerações finais aí para a gente encerrar o nosso encontro. Quem sabe deixar uma palavra aí para a gente de encorajamento, eu falei aqui com um rapaz que a gente chamou uma vez, uma palavra pastoral, né, como um pastor, né, para a gente aí nesse final, para a gente fechar a nossa conversa. Joia. Luan, eu agradeço a você e a todos vocês da UMP de Viçosa aí o convite, é com alegria que eu estou com vocês, viu? E gostaria de terminar dizendo de uma forma resumida aquilo que eu tenho aprendido na minha vida cristã, na reflexão bíblica, de uma maneira resumida, o que a mim me parece ser a visão cristã do mundo, a forma correta ou mais apropriada, mais aceitável de interpretarmos a realidade. Nós, como cristãos, devemos olhar para a realidade como resultante de 3 movimentos: criação, queda e redenção. Pela obra da criação, as estruturas inalteráveis foram dadas por Deus. Quem é o Criador, quem é a criatura, cada lugar da criatura, a vocação natural das coisas, as identidades essenciais, o que é o homem, o que é a mulher. Se nós não entendermos o que nos é dado na criação, gera a confusão que há em muitos lugares hoje, das pessoas negando aquilo que a própria natureza lhes comunica. Não é? Então, a criação, nós temos a identidade essencial das coisas. Mas a realidade é que o mundo todo foi afetado pelo pecado, o que gerou confusão, discórdia, desunião, disfunção. Se nós não entendermos o resultado de criação e queda, nós não conseguiremos entender a crise, por exemplo, de alguém que passa por tentações homossexuais, pondo em xeque sua própria identidade. O problema não está numa identidade dada originalmente, mas está na corrupção disso pelo pecado que gera confusão. Sentir algo que não era de natureza original, santa sentir, não é motivo para negar a identidade original, mas perceber que ela já não mais funciona direito. Como nada mais. Eu estou dando um exemplo aqui, mas a queda afetou tudo. Afetou as relações humanas, nossa relação com Deus, com o mundo, com o trabalho, até coisas legítimas, como a aspiração pela família, pelo trabalho, pelo entretenimento, se não for devidamente regulado, nos engolirá. O trabalho vai escravizar, as relações sociais, humanas e até familiares podem ser disfuncionais e adoecedoras, ao invés de serem promotoras por causa da queda. Não é razoável nós, como cristãos, esperarmos uma plena realização aqui.
Existe muita frustração no mundo cristão porque existe uma leitura superficial da realidade, acreditando, porque eu sou cristão, leio a Bíblia e oro, as coisas vão dar bem comigo. Não, você vive em um mundo caído e você também é uma pessoa caída. Você sofre pelos outros, mas sofre por você mesmo, pelo que você faz para os outros também. E, por fim, a redenção. A redenção significa dizer que aquilo que Deus criou, que foi distorcido pelo pecado, está sendo restaurado em Jesus Cristo. Isso me Glória a Deus. permite reconhecer o mal onde ele existe, dentro de mim mesmo, no próximo, mas não cair no ceticismo, no cinismo e dizer é assim mesmo, não tem solução. Tem. Em Cristo, pela graça de Deus, nós podemos experimentar uma nova realidade. A cada dia melhor. Criação, queda e redenção. Esta é a maneira cristã de interpretar a realidade. Eu não conseguirei entender a realidade sem levar em consideração que ela aponta para a resultante dessas três coisas. E a outra é uma vida equilibrada. A espiritualidade cristã não consiste na negação de nenhum ponto da realidade e nem no desequilíbrio das forças. A teologia pactual nos mostra que Deus, quando estabeleceu um pacto com o homem, regulou a relação consigo mesmo, com o próximo e com o mundo. Nós chamamos isso de mandato espiritual, social e cultural. Se eu quero viver a verdadeira espiritualidade, eu tenho que ter a minha vida equilibrada. Eu tenho que ter a minha vida com uma dinâmica do meu relacionamento com Deus, coletiva e privadamente, formal e informal, participando do culto público, mas tendo o meu momento de devoção a Deus também, adorando ao Senhor, servindo. Isso tem que fazer parte da minha vida. Eu preciso ter relações humanas saudáveis também para experimentar a verdadeira espiritualidade. A espiritualidade cristã não é a espiritualidade da fuga, do retiro que nunca termina, do monastério, percebe? É a espiritualidade concreta, vivida no dia a dia. Aquela pessoa que tanto te incomoda, que às vezes você tem vontade de mandá-la para um lugar não muito bonito, não é? E você chega assim, e é precisamente um instrumento de Deus na sua vida para que você seja melhor, seja mais parecido com Cristo. A gente pode até sentir a dor, dizer, Senhor, eu dispenso esse tratamento do Senhor, eu gostaria que fosse mais fácil. Mas Deus está precisamente forjando o caráter de Cristo em nós. E a mesma espiritualidade que me leva a orar é a espiritualidade que deve me levar a caminhar com uma pessoa incômoda uma segunda milha. É virar a outra face. Isso é a espiritualidade equilibrada. Eu tenho que resgatar estas minhas relações. É mais fácil eu querer salvar o mundo do que querer lavar os pratos depois da refeição. Então, veja, uma coisa simples, né? Assim reflete a nossa espiritualidade, as relações e a relação com o mundo, impessoal. Eu não posso ser escravo do meu trabalho. Eu não posso olhar para a identidade acadêmica como sendo a definidora de quem eu sou. É a grande tentação da nossa geração. Resumir a vida à sua competência técnica. Eu sou mordomo dos recursos que Deus me deu. Trabalho, entretenimento, férias, lazer, comida, tudo isso é bom e legítimo, eu sabendo usar. Alguém perguntou certa vez para o Chesterton se ele era abstêmico ou não. Aí ele falou, bem, a palavra de Deus fala de temperança. A resposta dele foi fantástica. Ele diz, a espiritualidade não consiste na negação da realidade, mas consiste em saber fazer uso dela. O domínio próprio. Somente quando eu amo a Deus acima de tudo, eu consigo desfrutar dos outros amores. E uma pessoa espiritual, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é precisamente aquela que tem as relações na sua vida equilibradas. Tem tempo com Deus, tem qualidade de tempo com Deus. Tem tempo com pessoas, tem qualidade de tempo com pessoas. Tem tempo com o mundo, a transformação do mundo pelo trabalho, o lazer, o entretenimento, e tem qualidade em tudo isso. Que Deus nos dê equilíbrio para em todas as coisas refletirmos a glória de Deus. O mundo precisa de paradigmas de vida e de espiritualidade. E a fé cristã nos oferece isso, ao nos capacitar a enxergar e perceber o que foi dado estrutural por Deus na criação, como aquilo foi corrompido pelo pecado e como em Cristo pode ser restaurado. E ao nos apontar um caminho de equilíbrio na relação com Deus, com o próximo e com o mundo. Que Deus nos ajude a experimentarmos esta graça, uma graça de verdadeira fé no dia a dia. Um prazer estar com vocês, queridos. Foi ótimo, professor. Muito obrigado pela disponibilidade, prontamente buscando ali na agenda uma data. No primeiro momento a gente não conseguiu, né, para a data lá mais próxima, mas a gente achou.
muito bom, a gente está muito feliz, se sente muito edificado mesmo pelo Senhor, e obrigado por estar aí com a gente, encorajando, trazendo tanta bagagem aí, né? Tanto conhecimento dado por Deus, a gente vê que o Senhor tem usado isso mesmo para a glória do nome de Deus. Isso é motivo da gente se alegrar também.